Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 20, diz assim: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. Paulo está escrevendo para Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era um jovem. Primeiro ele foi missionário, agora ele está exercendo um ministério pastoral. Mas Timóteo era um jovem de 20 anos de idade, que esteve na lista dos primeiros missionários que foram pregar o evangelho na Europa pela primeira vez, enviados por Paulo. E era um dos mais importantes assistentes ou cooperadores do grande, vamos dizer assim entre aspas, que ninguém é grande, apóstolo Paulo. Ajudou Paulo, irmão, foi um dos mais fiéis, mais firmes, mais constantes, mais contínuos, e desempenhou um dos papéis mais importantes no auxílio que ele deu ao ministério de Paulo. E Timóteo agora, irmãos, está exercendo, enquanto Paulo está preso, porque a segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo está preso, e foi a última carta que Paulo escreveu, estava na prisão, e ele sabia que o tempo da sua partida estava chegando, e Timóteo estava dirigindo uma congregação, uma igreja, e Timóteo não tinha um papel apenas de dirigir uma igreja, Timóteo tinha um papel também de bispo, de supervisionar a igreja, de consagrar pastores, de visitar as igrejas, supervisionar e ver o que estava sendo pregado, o que estava sendo anunciado nas igrejas. E Paulo estava ensinando algo a Timóteo, irmão, que é de muita valia para nós hoje, porque nós temos visto, irmãos, muitas pessoas nas igrejas, muitas pessoas lotando as igrejas, enchendo as igrejas, ou muitas pessoas até mesmo aqui do nosso ministério, nós, os que estão aqui, dos que não estão. Mas Paulo está dizendo que numa grande casa, ele se refere à igreja de Cristo, ele se refere à igreja de Deus. Paulo chama a igreja de Deus de uma grande casa, de uma casa grande. E Paulo diz que numa grande casa não há apenas vasos de ouro e de prata, que são vasos importantes, vasos preciosos, vasos utilizados para colocar coisas de valor. Mas Paulo diz que numa grande casa há também vasos de pau e de barro, vasos de pau e de barro, ou seja, para colocar coisas mais simples, coisas de menos valor, coisas de pouca importância. E o que é que Paulo está querendo dizer com isso, irmãos? Paulo primeiro fala, ele chama a igreja de uma grande casa. E quando Paulo se refere aos vasos, irmãos, Paulo está se referindo aos vasos, Paulo está se referindo a nós, aos crentes em particular, aos membros dessa grande casa, dessa igreja, de uma forma individual, de uma forma particular. Paulo está aqui, irmão, colocando aqui uma observação particular para cada indivíduo, para cada crente, para cada congregado da igreja. Por exemplo, nós olhamos para o ministério de louvor, tem 6 pessoas no ministério de louvor. Olha, esse ministério de louvor é uma bênção, é honra para o nome de Deus. Será? Por quê? Porque do ministério de louvor, onde tem 6 pessoas, pode ser muito bem que um seja vaso de honra, 2 seja vaso de ouro, né? E os outros sejam vaso de desonra. Um monte de pregador na igreja, o púlpito aqui pregando, tem 10 pastores aqui ao redor. Olha quantos servos de Deus em cima do altar, quantos pregadores em cima do altar, quantos homens de Deus em cima do altar. Sim, você olha de uma forma coletiva, mas Paulo nos manda observar de uma forma individual.
Paulo nos manda, irmão, olhar vaso por vaso, homem por homem, vida por vida, indivíduo por indivíduo. Paulo diz, o Espírito de Deus diz, que dentro da igreja de Cristo tem vasos que são para a honra e vasos que são para a desonra. Agora, honra de quem e desonra de quem? Honra do Evangelho e a desonra do Evangelho. A tua conduta na sociedade, você é um vaso, você está dentro da grande casa que é a igreja. A igreja, não me refiro às paredes, mas o corpo de Cristo. Você é um vaso. A tua conduta, o teu comportamento, a tua forma de vida, a forma como você vive na sociedade, a forma como você se relaciona com as pessoas, e isso vai demonstrar se você de fato é um vaso de honra ou um vaso de desonra. O que significa isso? Será que você tem sido um vaso que tem honrado o Evangelho de Cristo? Pastor, e quando é que um vaso é um vaso de honra? É quando as pessoas olham para aquele homem, para aquela mulher, sabem que ele é um servo de Cristo, sabem que ele é um crente. Vamos usar a linguagem popular. Eu não gosto muito de usar esse termo não, mas vamos usar, para poder ficar claro. Sabe que você é um crente, sabem que você é uma pessoa que frequenta a igreja, que anda com a Bíblia na mão. Então você sabe que você é conhecido pelo nome de Jesus. E quando eles olham para ti, o que é que eles estão dando para o Evangelho? Estão dando glória para o Evangelho? Estão dando honra para o Evangelho por causa da tua vida? Ou estão dando desonra para o Evangelho por causa da tua vida? Eu me lembro o que está em 2 Pedro capítulo 3, quando o apóstolo Pedro diz assim, 2 Pedro 2, melhor dizendo, ele fala aqui no verso 1, ó: e também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vocês haverá falsos mestres, que introduzirão, ou seja, colocarão dentro, de uma forma encoberta, heresia, falsa doutrina, de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre eles mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Paulo está dizendo, irmão, que um dos principais papéis dos falsos profetas dentro da igreja, dos falsos crentes dentro da igreja, qual é? Blasfemar o Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo, por causa dele será blasfemado o Evangelho de Cristo. Um vaso de desonra faz com que o Evangelho de Cristo tenha má fama. Em outra tradução, talvez alguém aí tenha dizendo má fama. Vamos colocar má fama no Evangelho. Então, por conta dos vasos de desonra, o Evangelho tem tido má fama. O Evangelho tem criado o caminho, tem criado má fama, por causa dos vasos de desonra. Pastor, e o que é que os vasos de desonra estão fazendo, que está dando má fama ao Evangelho, que está blasfemando contra o Evangelho? Eles estão dentro das igrejas, em cima dos altares com o nome de pastor, bispo, apóstolo, sei lá o quê. Outros estão sentados como ovelhas, porém estão adulterando o sentido real da palavra de Deus, tanto na pregação como na prática de vida. Quer ver o exemplo? A igreja, o caminho, o Evangelho está tendo uma fama hoje por causa dos mercadores. Ontem eu fui pregar em Tabatinga, levei 12 CDs para lá.
Quando eu levei os 12 CDs que eu levantei, eu comecei a pregar, olha só pessoal, trouxe aqui 12 CDs, mas antes de você dizer que eu sou mais um interessado no seu dinheiro, eu quero dizer para você que é para dar, porque Jesus mandou dar os dons de graça. Mas o caminho do evangelho está criando uma fama, por quê? Por causa dos mercadores em cima do altar. E o que mais, pastor? Por causa também do povo que compra, porque ele só vende porque tem quem compre. Qual é o outro motivo pelo qual o evangelho está sendo blasfemado? Pastores que estão cobrando 10, 12 mil reais, cantores que estão cobrando 40, 60, 80 mil reais para cantar numa igreja. E isso está criando uma fama no evangelho. E está criando uma fama por quê? Porque eles estão cobrando para fazer a obra, porque tem quem pague para eles fazer. Quer ver outra coisa? Essa aqui eu ainda estou para acreditar, estou ainda se engolindo, está aqui na minha garganta ainda, não desceu ainda, não desceu. Lá em Madalena, na cidade onde nós temos a congregação, os irmãos conhecem, mas alguns conhecem, um pastor de uma igreja, agora no carnaval, levou para lá uns crentes aqui de Fortaleza para lá, para fazer um impacto missionário na cidade, no carnaval. E o que ele estava fazendo, pastor? Jejum, oração, nas ruas, entregando folheto, dizendo ao povo: se arrependam, se arrependam. Não. Então foi o que eles fizeram. Pintaram umas meninas com cabelo pintado, uma banda de verde, outra de azul, brinco enfiado no nariz, na bochecha, nos olhos, pince. E encontraram lá uma música, que não é difícil encontrar uma música gospel de axé, de pagode, de carnaval mesmo, não é difícil encontrar. É difícil encontrar um louvor de adoração, mas uma música dessa aí você encontra em qualquer, na hora que você apertar o botão, é a primeira que sai. Acharam lá algumas músicas gospel de folia e colocaram na praça. E os nossos missionários iam passando e viram aquela ruma de gente, uma música evangélica cantando, o povo pulando no meio da praça, e o menino com cabelo verde e vermelho, e aquela coisa, todo mundo envolvido ali e tal. E chegaram lá e perguntaram: o que é isso aí? Isso aí é crente? É crente sim, é crente, nós somos crentes. Vocês são também? Ah, Pai do Senhor, irmão. Sim, mas isso aí não é estranho não, o missionário perguntou. Aí o pastor chegou e disse: não, irmão, isso aqui é uma estratégia para ganhar alma. Olha, já tem 3 ali que se converteram. Irmão, deu vontade, deu rir quando ele contou essa piada. Não, isso aí só pode ser uma piada aí. Mas se converteu como? O cara ia passando, viu a menina com cabelo verde e azul, vou para essa igreja, pronto, eu quero me converter. Foi assim que se converteu? Pelo que eu sei, meu irmão, para se converter ao evangelho é preciso ouvir a palavra da salvação. Para que eu sei pela palavra de Deus como se converter ao evangelho, é preciso reconhecer que está em pecado, e não ver um cabelo vermelho e azul e querer ir para aquela igreja, meu irmão. E sabe o que é? O evangelho está blasfemado por causa disso aí, ó. O evangelho está blasfemado por causa esses vasos de desonra dentro da igreja, se intitulando de pastores, se intitulando de homens e mulheres de Deus. Então, o evangelho tem sido blasfemado por causa dos vasos de desonra. Irmãos, um vaso de desonra, ele mancha a imagem do evangelho. Olha como não vai ficar a imagem do evangelho naquela cidade, irmão. Já é difícil trabalhar ali dentro de Madalena, e com essa aí agora, meu irmão, eu vou dizer, complicou mais ainda. Vasos de desonra. Por quê? Porque estão desonrando a santidade de Deus. É como se eles, porque nós refletimos a imagem de Deus, amém?
É como se a sociedade daquela cidade olhasse para a igreja e visse um Deus pintado o cabelo de vermelho e preto e azul. Estão blasfemando de Deus, irmão. Se eles são o espelho de Deus, então aquela é a imagem de Deus que eles estão passando para pessoas. Um Deus carnal, um Deus mundano, um Deus corrompido, um Deus que pula carnaval. Esse não é o Deus santo, meu irmão. Nós temos que nos ajoelhar diante de Deus, meu irmão. Deus é santo, meu irmão. Nós temos que respeitar a santidade de Deus. Nós temos que honrar a santidade de Deus. Quando nós for falar o nome de Deus, nós temos que lavar a boca, meu irmão, para falar da santidade de Deus. Como é que nós vamos se vestir, meu irmão? A caráter de carnaval. Botar um paredão de som, uma música gospel de folia maldita, que foi composta pelo próprio Satanás lá no inferno, para fazer um monte de gente pular e dizer que estão pulando em nome de Jesus. Isso é uma blasfêmia, irmão. Isso é uma blasfêmia. Vaso de desonra. Por isso o evangelho está tendo uma fama. Por isso. Ele disse aqui, ó, uns para honra e outros para desonra. Vasos para honra e vasos para desonra. Outra coisa que tem desonrado o evangelho também, que tem trazido uma fama para o evangelho, os vasos têm trazido desonra para o evangelho. As vestimentas femininas atuais. As vestimentas femininas atuais, irmão. Nós temos visto mulheres dentro da igreja. Ontem eu estava pregando na igreja. Uma menina subiu no altar, irmão, com a saia no meio das pernas, irmão, para cantar. As vestimentas femininas têm desonrado o evangelho. Já viu a roupa que algumas irmãzinhas estão usando, irmão? As roupinhas da moda, sainhas picotadas da moda, com a pontinha assim na frente, com as coxinhas de fora. Os decotes, irmão, eu bato nisso aqui. Você vier para a igreja, vem se quiser, mas você vai, se vier no dia que eu tiver de pregar, você vai estar aí, vai ouvir eu pregar. Você vier com decote extravagante para a igreja e for o dia de eu pregar isso, você vai ter que engolir sentado aí do jeito que você está, porque você já me ouviu pregando aqui, já me ouviu. Desonra, mulheres que têm desonrado o evangelho, mulheres sensuais dentro da igreja e fora. Se dentro da igreja se veste daquele jeito, filho, que dirá lá fora? Eu estava para dizer para aquela menina, eu dizia, minha filha, essa roupa, né, não é uma roupa nem para você vir para o culto, quanto mais para você subir no altar para cantar. Tem desonrado, irmão, o evangelho. Nós que éramos para ser vasos de honra, muitos estamos sendo vaso de desonra. Por quê? Estamos desonrando o evangelho. Quando é que alguém desonra o evangelho? Quando ele faz parte da igreja, está dentro da grande casa, é um vaso, mas não obedece o evangelho, não segue o evangelho, não vive o evangelho, não pratica o evangelho. É um vaso de desonra. Isso me lembra, sabe de quê? Do que está em Mateus 13. Se você quiser acompanhar, por favor. No verso 24, propôs também uma parábola dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormiu os homens, e veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se retirou. E quando a erva cresceu, fortificou, apareceu também o joio. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: queres pois que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio também não arranqueis o trigo com ele. Deixe-os crescer juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi ao ceifeiro: colham primeiro o joio, atai-o em molhos, em feixes para o queimar, mas o trigo ajunte no meu celeiro.
No verso 36 diz: então, tendo Jesus despedido a multidão, foi para casa. Chegaram a pé dele os seus discípulos, dizendo: explica para nós a parábola do joio no campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus, é a palavra de Jesus, é a doutrina que nós estamos aprendendo. E o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno, os filhos do diabo. O inimigo que o semeou é o diabo, o ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançarão eles na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus disse. Pastor, o que é que significa essa parábola, meu irmão? Significa essa parábola, meu irmão, que Jesus está dizendo exatamente o que Paulo está falando em 2 Timóteo. Jesus está dizendo, irmão, que dentro da igreja tem duas espécies de pessoas. Tem pessoas que ele chama de trigo, tem pessoas que ele chama de joio. O trigo são os filhos de Deus, os que ouvem a palavra e praticam. Os joios são os filhos do maligno, que ouvem a palavra e não praticam. São filhos do diabo, que praticam as obras do diabo, as obras da carne. Vivem para satisfazer a carne com as suas paixões e desejos. Os filhos de Deus e os filhos do maligno juntos, no mesmo lugar. E os ajudantes perguntando: Senhor, quer que arranque? Eles disseram: não, deixa junto. Deixa junto, porque no tempo da colheita os anjos vão vir, vão pegar o joio, amarrar em feixe e jogar no inferno. E eles vão ser queimados, e ali haverá choro e ranger de dente. É para lá que vão os vasos de desonra. É para lá que vão aqueles que desonram o Evangelho, que vivem para desonrar o Evangelho, que vivem para manchar a imagem do Evangelho, que vivem para profanar, para desmoralizar a imagem da igreja de Cristo. Para lá que vão. Porque o Senhor disse que o reino do céu é como uma rede jogada ao mar. Ela apanha toda espécie de peixe e é arrastada para a praia, o tempo da colheita. Deus não faz separação agora não, meu irmão. Deus não faz. A separação não está sendo feita agora não. Está todo mundo junto, todo mundo junto. A separação vai ser na consumação do século, no dia do julgamento. No dia do arrebatamento, Deus vai tirar o povo, os vasos de honra, e os vasos de desonra vão ficar. Então, irmãos, nós precisamos prestar muita atenção. Há muitos vasos de desonra dentro da igreja. O apóstolo Paulo está dizendo isso para Timóteo observar e ter cuidado com isso. Nós precisamos ter cuidado, irmão. Precisamos ter muito cuidado. Às vezes, irmãos, nós estamos dentro da igreja e acha que todo mundo que está na igreja são de Deus, e a gente pode se relacionar com todo mundo. Mas aí onde você tem que ter cuidado. Quando você que é um vaso de honra, procura servir a Deus de coração, e tiver alguém na igreja, meu irmão, que você está procurando se relacionar, e você perceber que é um vaso de desonra, e você perceber que é uma amizade que vai te levar para o abismo, é uma amizade que tenta te influenciar a beber, tenta te influenciar a fazer coisa errada, tenta te influenciar a mentir, enfim, a desobedecer a Deus. Então você tem que se afastar dessa amizade. Não, pastor, mas é um irmão da igreja. Não, ele está na igreja, ele está no meio, mas pode ser joio, pode ser um vaso de desonra. Você tem que ter cuidado. Quantas jovens hoje, irmão, dentro da igreja, eram meninas santas, meninas de Deus, de oração, que buscavam a Deus, que tinham uma vida santa com Deus. Aí entrou outras meninazinhas dentro da igreja. Ela começou a se relacionar com essas meninas. Aí as outras meninas não tem nada de santidade, não tem nada de buscar a Deus, só vão para a igreja. Não lê Bíblia, não ora, não busca a Deus, não se santifica. Se veste como qualquer prostituta na beira-mar, qualquer prostituta na Francisco Sá. Aí a jovenzinha que se envolveu com essa amizade, agora ela está presa a essa amizade, e ela não quer mais desagradar as amiguinhas. Então ela acaba se envolvendo com as práticas das colegas, porque ele sente a necessidade de ter amigos
E essa necessidade de ter amigo muitas vezes empurra o homem para o lugar errado, para caminhos errados. Então é preciso, irmão, que haja uma vigilância muito grande. Paulo está dizendo que existem os vasos para desonra, que nós falamos aqui. Eu entendo, irmão, que essa palavra é uma palavra onde nós devemos refletir. Onde nós devemos refletir. A mensagem que nós pregamos ontem para aqueles jovens, o obreiro Denis foi comigo, o irmão Tiago também foi comigo, e foi uma mensagem de confronto, irmão, de confronto. Aqueles jovens, nós falamos ontem na mensagem, irmão, nós estamos vivendo uma geração de jovens fracos, doentes, descompromissados com a palavra, sem santidade, sem sal, sem luz, desobedientes, rebeldes. Foi isso que nós pregamos ontem. Quando eu vi aqueles jovens subindo no altar com os seus cabelos tudo muito boy demais, da moda, teve gente lá que subiu no altar, parece que estava dentro de uma bainha, calça colada do Zezé de Camargo e Luciano, a coisa mais ridícula do mundo. E nós confrontamos aqueles jovens com a palavra. Sabe o que foi que resultou no final? Teve jovem que ouviu a mensagem do começo ao fim chorando, e não teve negócio de adulação não, vem experimentar Jesus, não teve isso não. No final vieram mais de 10 jovens na frente para se reconciliar. Eu fiquei comovido com aquilo. O Tiago chorou igual um menino pequeno lá. O Tiago, quando vendo aquilo ali, chorando. E aí eu aprendi, irmãos, que os jovens só estão andando no caminho errado porque os pastores estão com medo de confrontar eles, porque estão com medo de esvaziar as cadeiras da igreja. Mas eu pude ver ontem, irmão, que ainda há uma esperança de se levantar uma geração jovem nessa nação, que venha impactar o Brasil de verdade com o evangelho do reino, com o evangelho da santidade. Eu vi ontem, meu irmão, que se nós pregarmos o santo evangelho para esses jovens podem ser sarados e se transformar em santos homens e mulheres de Deus para essa geração. Eles podem se tornar vasos de honra. Agora, qual o motivo, irmão, de haver tanto vaso de desonra hoje? Por que isso? Qual o motivo? O motivo é o que está sendo pregado nos púlpitos. Irmão, o que se prega nos púlpitos, a mensagem que é propagada, a doutrina que é ensinada, isso vai gerar um vaso de honra ou um vaso de desonra. Aquilo que eu prego para vocês vai influenciar se você vai ser um vaso que vai honrar a Deus ou se vai ser um vaso que desonra a Deus. Obviamente nós sabemos que mesmo alguns, ouvindo uma palavra que queira transformá-la em um vaso de honra, ainda assim a rebeldia é tão grande que ele vai continuar sendo um vaso de desonra sempre. Mas a Bíblia está dizendo, irmão, que assim como existem os vasos de desonra, que tem desonrado o evangelho, as pessoas não acreditam mais na igreja evangélica. As pessoas não acreditam mais que existem pastores íntegros. Na boca da sociedade, todo pastor é ladrão, é puxador de dinheiro. O Tiago disse que teve um camarada que estava me ouvindo pregando na rádio, um amigo dele do trabalho. Ele disse: eita, Tiago, esse teu pastor aí, rapaz, tem a lábia boa, acaba não toma nem foro para falar. Ó, camarada desse pedindo dinheiro, hein, arrancando dinheiro do povo. Na boca da sociedade, irmão, pastor é ladrão, pastor é corrupto. Por quê? Por causa dos vasos de desonra que estão aí. Pastor só quer o dinheiro do povo e nada mais. Por quê? Por causa dos vasos de desonra que estão aí, que estão desonrando o evangelho de Cristo. E as pessoas, quando vêm para uma igreja evangélica, eles já vêm com o pé atrás.
ele já vem com medo. Alguns que já foram alguma vez numa igreja de um falso profeta, ele ficou com a falsa impressão de igreja evangélica, que nunca mais ele quer pisar noutra de novo, porque pediram 3 ou 5 ofertas num culto só. Então, pastores, irmão, que estão em adultério em cima do púlpito, pastores que estão mentindo em cima dos púlpitos, e as pessoas, alguns conhecem as mentiras dele, pastores que estão, irmãos, roubando em cima de púlpitos, vasos de desonra, que tem maculado a imagem do evangelho, ovelhas, que dão mau testemunho dentro de casa. Sabia que o evangelho está maculado lá na tua casa, está sujo, tem má fama, por culpa sua? Não, não é por culpa do Valdemiro nem do Bispo Macedo, é sua culpa. Porque o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, seus pais, seus familiares esperam ver você uma mudança, esperam ver em você uma transformação. E já que você está indo para a igreja, saindo com a Bíblia na mão, eles esperam ver algo diferente em você, e eles não estão vendo, não estão encontrando. Eles procuram em você alguma transformação e não veem. Deus olha para o teu coração e vê um coração contaminado. Deus olha para a tua mente e vê uma mente suja. Deus olha para dentro de ti e vê você uma pessoa sem transformação alguma. Deus olha para dentro de ti e vê. E a sociedade vê por fora. Quando olha para você, não vê mudança em nada. Quando ouve tuas palavras, não vê mudança em nada. Quando olha para tuas atitudes, não vê mudança em nada. Nós temos irmãos que abrem nossos olhos. Nós estamos sendo pedra de tropeço para essa sociedade. Nós estamos sendo causa de escândalos para essa sociedade, meu irmão. E Jesus disse que se alguém antes escandalizar, é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no mar, do que escandalizar. Olha, irmão, que nós não estamos aqui brincando. É preciso que haja uma mudança na vida de vocês. É preciso que haja uma transformação na vida de vocês, irmão. E eu percebo que tem gente que não faz nem um pingo de esforço para conseguir, meu irmão. Quer que caia do céu? Não vai cair do céu. Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está ensinando, Deus está dizendo. Conheço crente, irmão. Eu conheço crente de 10 anos que é pastor. A única coisa que mudou na vida dele foi que hoje ele é pastor e só anda de calça comprida. Mas o cara, meu irmão, é a mesma boca suja de antes. É o mesmo brigão de antes. Tá, briga qualquer coisa, tá, briga e vai para cima mesmo. Vai para cima, é pastor. Pastor. Conversar por ali, a conversa engrossar um pouquinho, ele já pula em cima do camarada e embora, vamos pagar. Tem que haver uma mudança. A sociedade cobra de mim, de vocês, uma mudança. E eles têm razão em cobrar. Porque a sociedade é corrompida, é prostituta, é caída. E eles esperam ver uma igreja santa. Nós temos que nos tornar vaso de honra, irmão. Você precisa urgentemente se tornar um vaso de honra. Eu já falei isso aqui há muito tempo atrás. Os irmãos aqui, todos aqui moram praticamente aqui, tudo perto do lado. Muitos faltaram hoje, mas a maioria mora aqui do lado, perto. Tá dizendo, qual o testemunho que vocês estão dando lá na rua de vocês? A igreja está aqui, todo mundo sabe que vocês congregam aqui. Nós estamos tentando construir um ministério, construir uma história para a glória de Deus, construir algo para que Deus seja glorificado. E aí? Tem uns sentando tijolo, levantando, e tem outros dentro da igreja, tacando os pés e derrubando. Por quê? Pelo mau testemunho de vaso de desonra que você tem dado na rua onde você mora. Irmãos, se nós não entendermos o que é o cristianismo, nós vamos
Se nós, escute o que eu vou dizer agora, se nós não passarmos a viver o que a palavra de Deus ensina urgentemente, a nossa culpa diante de Deus vai ser maior do que de qualquer outro aí. Por quê, pastor? Por quê? Porque a gente vive pregando aqui contra falso profeta, a gente vive pregando aqui contra lobos que estão dentro da igreja matando o rebanho, a gente vive pregando aqui contra os mercadores da fé, contra o comércio da fé, contra esse show aí que estão fazendo aí da fé, né? Esse show aí para movimentar dinheiro. A gente vive pregando contra isso, e a nossa vida continua uma porcaria, suja, desonrando o evangelho. A culpa em cima de nós vai ser maior do que em cima deles. Então Deus está dizendo, irmão, que tem uns vasos de honra. Agora, cadê esses vasos de honra? Quem são os vasos de honra? São aqueles por quem Deus é glorificado. Os vasos de honra são aqueles que a sociedade olha, esse aí é crente. Olha, eu não gosto de crente não, eu nunca vou pisar na igreja de crente, Deus me livre. Mas esse camarada ali é crente, aquele ali é vaso de honra. Rapaz, eu tenho meu vizinho aqui, rapaz, eu nunca fui na igreja de crente, mas observei já, rapaz, aquele camarada, ele é crente. Pensa num caba crente. Eu já vi gente dizer isso para mim. Já fui visitar pessoas, olha, pastor, não sou crente, eu não vou à igreja evangélica, mas tem uma pessoa aqui perto de casa, rapaz, pensa no caba, aquele ali é crente. O cara disse para mim, aquele camarada ali é um crente mesmo, de verdade. E eu digo porque eu conheço ele há muitos anos, conheço a vida dele, vejo a chegada e a saída dele, e sei que ele é um crente, um homem de Deus. Vaso de honra. Deus está sendo glorificado por a vida daquele homem. Deus está sendo glorificado por a vida daquela mulher. Agora, meu irmão, é preciso, para nós sermos um vaso de honra, é preciso que nós passemos a obedecer a doutrina que temos aprendido. É preciso que vivamos, que tornemos uma prática de vida aquilo que temos recebido da parte de Deus. Temos que viver, temos que praticar. Nós temos que parar, irmão, desse viver esse cristianismo religioso superficial, só por cima. Nós precisamos mergulhar, entrar dentro, mergulhar no cristianismo verdadeiro, viver o cristianismo. É preciso que as pessoas olhem para você, meu irmão, e vejam mudança nas tuas vestimentas, irmã, mudança no teu comportamento, na tua forma de falar, no teu temperamento, no teu caráter. É preciso que a sociedade olhe para você e veja mudança, transformação. É preciso isso para ser um vaso de honra. Quando as pessoas passarem na rua, ou algum dia vier visitar a igreja e ver você em cima do altar, para ele não ficar ali, para um caba desse é um safado mesmo, conheça esse miserável lá perto de casa, é um mentiroso, não compra, não paga ninguém, é o veaco da rua. Rapaz, esse é o caba mais safado na rua lá, aí, em cima do culto aí, dirigindo o culto. Pastor não sabe disso não. Mas é para ele chegar aqui e olhar e ver você dirigindo, pregando, fazendo alguma coisa na obra de Deus, e dizer, rapaz, esse homem realmente é bom que ele esteja aí, porque eu conheço ele e sei que ele é um homem de Deus de verdade, uma mulher de Deus de verdade. Irmãos, a obra de Deus tem sido muito difícil de fazer. Difícil como, pastor? Não é que seja difícil para nós levantar e ir fazer, não é isso que eu estou dizendo. É difícil de fazer por conta da má fama que há sobre a igreja, por causa dos vasos de desonra. Eu estava lá no centro evangelizando outro dia, fui só eu e Deus. Ele falou, irmão, se você sentir desejo de evangelizar, vá. Vai esperar por ninguém não, vá, pega um folhete e vai evangelizar. Aí eu fui lá para a praça José de Alencar, levei folhete. Tem um monte de prostituta ali, todo mundo sabe.
Comecei evangelizando as prostitutas. Quando eu cheguei numa senhora lá, o que ela disse para mim? Ela disse assim: ó, tem uma irmãzinha de uma igreja aí, que meu marido ia para a igreja e depois ela saía de lá e ia para o motel com ele. E eu digo: Jesus, o que é que eu falo agora para essa mulher? Porque o erro dela não vai justificar. Se ela é uma prostituta e está se vendendo, não vai justificar eu passar a mão na cabeça no erro da outra. Aí eu lhe pergunto uma coisa, irmão: você acha que essa mulher vai acreditar de novo em igreja? Eu cheguei numa mesa, tinha um monte de gente bebendo, tinha mulher, tinha homem, lá na praça. Entreguei um folhete, um rapaz pegou o folhete, olhou, me entregou. Eu não quero isso aqui. Eu disse: por que você não quer? Olha, eu já fui 6 anos da igreja, parece que 6 anos, se eu não me engano, 6 anos da igreja, disse o nome da igreja. Eu conheço toda a safadeza e roubalheira que tem de trás disso aí. Eu não quero esse folheto não. Vendo? Olha como é que dificulta as coisas. Isso é que eu digo, dificulta o nosso trabalho, dificulta a pregação do evangelho, porque o povo vai ouvir, o coração está de pedra. Então, meu irmão, nós precisamos nos tornar vasos de honra para Deus. Eu vejo tanta gente querendo ser usada por Deus na igreja, tanta gente querendo ser cheia do poder de Deus. Ou eu sou cheio do poder de Deus. Aí eu olho aqui para o verso 21, e o apóstolo Paulo disse para Timóteo assim, ó: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Amém. Glória a Deus. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que se eu me purificar dessas coisas. Que coisas, pastor? Da carne, do pecado, daquilo que desonra o evangelho, daquilo que desonra a palavra. Se eu me purificar dessas coisas, se eu me limpar dessas coisas, eu serei um vaso para a honra. Oh glória! Quer ser vaso para a honra, meu irmão? Diga amém. Então se purifique, se limpe, faça isso. Você será, mas tem mais, irmão, olha aqui: será um vaso para a honra, santificado. O que é que significa a palavra santificado? Separado para uso exclusivo de Deus. A segunda coisa que significa a palavra santificado: cortado e colocado à parte para Deus. Então quando ele diz que se eu me purificar dessas coisas, eu me tornarei um vaso de honra, eu serei colocado à parte para Deus. Eu serei cortado dessa sociedade, no sentido figurado, nós estamos falando. Cortado, não que Deus vai, eu vou morrer e Deus vai, não, separado, dentro da sociedade, você tirado de dentro dela, colocado à parte para ser usado para uso do Senhor, para uso do Senhor, meu irmão. Irmão, um copo descartável, a vida dele é curta. Você vai ali, pega o copo, aquele copinho, 100 copos ali, aí o copinho está lá, eu vou ser usado por quem, hein? Aí chega lá, né? O obreiro Zezinho, o diácono Zezinho, pega lá o copo, tira, bebe a água, bebeu, pronto, bolou, joga fora, pronto, acabou. O copo ali já era, o Zezinho já usou ele, pronto, acabou. O Zezinho usou. Aquele copo ali foi separado exclusivamente para o Zezinho. Só o Zezinho usou ele e pronto, ninguém mais, jogou fora. É isso que Deus quer fazer contigo, meu irmão, amém? É isso que Deus quer fazer com você, amém, meu irmão? Deus quer te separar, Deus quer te colocar à parte para uso pessoal dele.
Ele está dizendo que se nós nos purificarmos dessas coisas, seremos vasos de honra, santificados, idôneos para o uso do Senhor, para ser usado por Ele, ser manuseado por Ele, como um serrote na mão do marceneiro, como uma colher na mão do pedreiro. Sim, meu irmão, separado para o uso do Senhor. Opa, ninguém pode beber nesse copo não. Por quê? Porque isso aqui é separado para o uso do Senhor. É isso que Deus quer fazer conosco. Isso é grande, irmão, isso é tremendo, isso é extraordinário. Deus quer nos usar nesta terra, mas para isso é preciso nós nos tornarmos vasos de honra, santificados, e aí nos tornaremos idôneos, ou seja, próprios. Idôneo quer dizer, irmão, próprio para algo. Por exemplo, a mulher é idônea para o marido, porque a mulher é própria para o marido. Um homem não é idôneo para outro homem, porque o homem não é próprio para outro homem. O homem não pode casar com outro homem, não tem como. Mas a mulher é idônea para o marido, ela é própria para o marido. Então, quando ele diz que nós seremos idôneos para o uso do Senhor, está dizendo que nós seremos adequados, próprio para ser usado por Deus. Assim como um copo é próprio para colocar água, assim seremos próprios para ser usados por Deus. Assim como um relógio é próprio para colocar-se num braço, assim nós seremos próprios para o uso do Senhor. Se nós nos santificarmos, se nós nos tornarmos vasos de honra, e seremos preparados para toda boa obra. Amém. Preparados para todo tipo de obra boa. Quando Deus quiser fazer alguma obra boa por aí, Ele vai lhe usar, Ele vai lhe levar. Quando Deus quiser resgatar almas, Ele vai lhe colocar. Por quê? Porque você é idôneo, é próprio para o uso dele. Por quê, pastor? Porque Ele te santificou, te tornou um vaso de honra, te colocou à parte para ser usado por Ele. Então, nós precisamos entender isso, igreja. Nós precisamos entender o que é cristianismo. O que é ser um cristão? Um cristão não é apenas ter um título de católico ou evangélico ou espírita, porque são as três religiões que eles chamam de cristãos: evangélico, espírita e católico. Não é apenas ter um título ou frequentar uma igreja dessas, mas é viver para que Deus seja glorificado. E para isso nós vamos precisar até fazer coisas que nós não queríamos fazer, mas vamos fazer para Ele ser glorificado. Para isso nós vamos até precisar abrir mão de coisas que a gente não queria abrir, mas vamos abrir para Ele ser glorificado. Ser um vaso de glória, um vaso de honra, é sofrer pelo Evangelho, é padecer pelo nome de Cristo, é suportar aflições, perseguições, injúrias, qualquer tempestade que seja, mas permanecer fiel a Cristo. É sofrer tentações terríveis, tentações, propostas tentadoras, propostas tão tentadoras que poderão lhe trazer grande alegria para a carne, mas rejeitá-las para que Deus seja glorificado, para que Deus seja honrado. Qualquer lugar, em casa, no trabalho, no emprego, na parada de ônibus, dentro do ônibus, na descida do ônibus, dirigindo o carro, sentado na praça, passeando com a família, em qualquer lugar, Deus quer ser glorificado por nós. A sociedade brasileira precisa encontrar uma igreja que seja vaso de honra nas mãos de Deus. A sociedade brasileira está cansada de olhar e ver igrejas e mais igreja e mais igreja. A sociedade brasileira está cansada de ver igreja, milagre, claro que milagre é bom, lógico, né? Mas tem tanto milagre, cadê os vasos de honra?
A sociedade brasileira quer ver algo mais do que milagres. A sociedade brasileira quer ver algo mais do que cego andando, cego enxergando, que mudo falando, ou paralítico andando. Isso é importante, lógico, mas eles querem ver mais do que isso. Eles querem ver uma igreja que de fato pregue o Evangelho, viva o Evangelho e glorifiquem a Deus com as suas obras. E Deus pôs esse papel sobre nós. Deus deu a nós essa obrigação, esta responsabilidade. Não é um favor que nós vamos fazer para Deus, é obrigação nossa. É obrigação nossa. Eu espero que você entenda essa palavra. Espero que você entenda o que foi dito aqui essa noite. Espero que você realmente compreenda o sentido espiritual e o poder desta palavra para a sua vida, tanto para a tua condenação como para a tua salvação, tanto para você manchar o Evangelho, como para você dar uma boa aparência ao Evangelho da Igreja de Cristo, como para você desonrar o Evangelho, como para você honrar o Evangelho. Isso só vai depender de nós, de nós. Foi a nós que Deus destinou o reino, foi a nós que Deus entregou o Evangelho, não foi aos anjos, foi a nós. Se os anjos viessem para cá, eles honrariam a Deus muito bem. Deus está virado lá no céu um dia. Aliás, o Davi cometeu um pecado e Deus foi disciplinar Davi, mandou um anjo. O anjo não estava com raiva de ninguém, mas Deus mandou, vá lá e mate um monte de gente. O anjo já tinha matado mais de, se eu não me engano, 20 mil homens. E Davi entrou em pânico, meu Deus, já chega, a culpa é minha, mata eu, né? Mas o anjo estava fazendo aquilo por quê? Para obedecer a Deus. Deus mandou, ele não queria nem saber, ele foi. Então nós temos que ser assim, irmão. Estar disposto à obediência a Deus em toda circunstância, em todo momento. Coloque isso na tua mente, coloque isso no teu coração, que é preciso nós darmos esse testemunho para a sociedade. E Deus quer encontrar na terra hoje vasos de honra em quem Ele tem alegria.